A voz começa com um tom sussurrado e misterioso, como se estivesse compartilhando um segredo proibido. Eu sou Mira Serra, sussurrando para vocês, direto do Versal. Este é um lugar onde os deuses caem e o silêncio os devora. Detetives, hoje eu lhes trago algo que não deveria existir. Um arquivo da Fundação SCP que escapou do selo mais profundo. Seu nome: SCP-6820, a morte de Deus. Imaginem um cadáver, não um corpo qualquer, mas o de uma divindade cósmica, flutuando no vazio absoluto, além da nossa realidade. Ele é maior que galáxias inteiras. E o mais assustador? Ele está se regenerando. Sua simples presença faz o ar tremer, como se o próprio universo estivesse paralisado de medo. Escutem com atenção, mas cuidado! Algumas coisas não morrem, e outras, francamente, não deveriam sequer viver. Isto não é uma lenda, detetives. Não é um conto de fada sombrio. SCP-6820 é um corpo. A Fundação U descobriu em 2024, quando uma rachadura dimensional se abriu nas profundezas do Oceano Pacífico. Eles viram um horror inimaginável. Pedaços de carne estelar pulsando se reconectando. Olhos do tamanho de sóis se abrindo e fechando, formando novas constelações no vazio. Um agente, codinome Lyra, foi um dos primeiros a testemunhar. Seu relato é arrepiante. Ele disse, com a voz trêmula: "Eu vi o cadáver." Ele olhou para mim, e eu senti minha alma sendo sugada, desfeita. Como se eu nunca tivesse existido. A Fundação, em seu desespero, tentou de tudo. Lançaram armas anômalas, artefatos capazes de reescrever a realidade, projéteis que distorcem o tempo e o espaço. Mas cada ferida infligida em SCP-6820 cicatrizava em segundos, e a cada cicatrização, a entidade liberava um rugido silencioso. Um grito que não produzia som, mas que viajava pelo cosmos e apagava estrelas distantes de nossa visão. O que é isso? Um deus morto que se recusa a aceitar seu fim? Uma anomalia que zomba da própria entropia do universo? O arquivo da Fundação está repleto de perguntas, mas as respostas são um silêncio ensurdecedor. Em meio aos dados científicos e relatórios de campo, encontrei algo ainda mais perturbador. Um poema, escrito em uma língua que não existe em nenhum registro humano ou anômalo. Uma língua morta, de um povo que talvez nunca tenha nascido. Eu usei o espelho do Versal para traduzi-lo. O espelho tremeu em minhas mãos. Escutem bem, mas por tudo que é sagrado, não repitam estas palavras em voz alta. Carne de estrelas que nunca descansa um Deus que cai, mas o vazio balança. Olhos que abrem constelações em dor, regenera o caos, devora o amor. O que é um Deus que a morte rejeita? O que resta quando o cosmos se infecciona? Este poema não é apenas um conjunto de palavras, detetives. É o próprio pulsar de SCP-6820, ecoando através das dimensões, chegando até nós aqui no Versal. O terror que ele inspira é visceral, é primitivo. É o medo do desconhecido se tornando conhecido da pior maneira possível. SCP-6820 não apenas existe passivamente, ele ameaça ativamente a nossa existência e a de todas as outras. Cada ciclo de regeneração expande a zona de vácuo ao seu redor, um nada que engole realidades inteiras. A Fundação registrou eventos terríveis. Planetas que se aproximam da anomalia evaporam em exatamente 13 minutos, deixando para trás apenas uma fina poeira de cinzas vermelhas. A influência dele não é só física, é psíquica. Um pesquisador, Dr. Arice Thorne, desapareceu após tocar um fragmento do cadáver que foi trazido para a contenção. Seus últimos gritos, captados pelo áudio do laboratório, foram: "Ele sabe meu nome! Ele está dentro da minha cabeça! Ele sabe meu nome!" Depois disso, apenas estática. A Fundação teme o pior. Uma das teorias mais proeminentes é que SCP-6820 seja uma arma biológica criada pelo Rei Escarlate, uma entidade de pura maldade, uma ferramenta forjada pelo Tecedor do Caos com um único propósito: apagar o universo. Outra teoria, ainda mais aterrorizante, sugere que SCP-6820 não é uma arma, mas o próprio Rei Escarlate, preso em um ciclo eterno de morte e renascimento, cada vez mais forte, cada vez mais faminto. O mistério central permanece. Por que ele não morre de verdade? E a pergunta que mantém todos na Fundação acordados à noite: o que vai acontecer quando ele finalmente acordar por completo? Então, detetives, SCP-6820, a morte de Deus.
É isso, um cadáver que se regenera. Um deus moribundo que ameaça arrastar todo o cosmos com ele para o túmulo. Ele sussurra no vazio. E aqui, no Versal, nós ouvimos a sua canção de ninar macabra. Agora eu pergunto a vocês. Vocês já sonharam com um vazio que olha de volta? Já sentiram um pulsar estranho no silêncio da noite? Uma vibração que vocês não conseguiam explicar? Deixem suas experiências nos comentários, mas sussurrem. O silêncio pode ter ouvidos. Que vocês acham? Seria essa uma obra do Rei Escarlate? Ou talvez uma porta distorcida para o próprio Versal? A verdade é que eu não sei. Se vocês ousaram ouvir até o fim, deixem o seu like e se inscrevam para não se perderem no escuro. Vamos juntos quebrar o silêncio. Até o próximo mistério. Se este Deus permitir que haja um próximo